lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 975, que está acumulado e tem uma estimativa de prêmio de R$1 milhão. Depois de 2 meses afastado aí sem gravar vídeo, voltei. Vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Essa semana eu vou fazer um jogo com 4 duplos, no valor de R$24. Vamos lá aos palpites. Jogo 1. Final da Supercopa do Brasil, Atlético Mineiro Galo versus Flamengo. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer, mas aqui eu vou fechar o meu primeiro duplo, coluna 1 Galo e coluna do meio, duplo fechado no jogo 1. Jogo 2, Atlético Goianiense e Vila Nova, Campeonato Goiano. O Atlético Goianiense ocupa a primeira colocação no grupo B com 12 pontos, 4 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Jogando em seu domínio, 3 jogos, 3 vitórias. Já o Vila ocupa a segunda colocação no grupo B com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogo difícil, é clássico, tratando de clássico tudo pode acontecer, mas jogando em seu domínio, eu acredito que o Dragão leva essa. Então meu palpite no jogo 2 é coluna 1. Jogo 3, Copa do Nordeste, Fortaleza e Bahia. O Fortaleza ocupa a liderança do grupo A com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Jogando em seus domínios, 1 vitória, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Bahia ocupa a vice-liderança do grupo B com 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Aqui é um jogo muito equilibrado, mas eu acredito que jogando em seus domínios, o Fortaleza deve levar essa. Então meu palpite no jogo 3 é coluna 1, Fortaleza seco. Jogo 4, Atlético Paranaense, o Furacão versus Cianorte, Campeonato Paranaense. O Atlético Furacão ocupa a 4ª colocação no Campeonato Paranaense com 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. O Furacão ainda não perdeu no campeonato, jogando em seu domínio, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Hoje tem clássico lá, Atletiba, hoje às 20h30. Já o Cianorte ocupa a 3ª colocação com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aqui é um jogo equilibrado, porque o Atlético é o favorito, mas o Atlético deve estar jogando com o Sub-20 lá o campeonato. Aqui pode morar uma zebra, então por isso eu vou abrir um duplo. Coluna 1 Atlético Paranaense e coluna 2 Cianorte, duplo aberto no jogo 4. Jogo 5, Guarani e Ponte Preta. Clássico Campineiro. O Guarani, o Bugre, ocupa a 3ª posição do grupo A com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já a Macaca ocupa a 3ª posição no grupo D com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. É um jogo equilibradíssimo, se tratando de clássico é complicado. Então meu palpite no jogo 5 é empate seco, coluna do meio do jogo 5. Jogo 6, Campeonato Paulista, São Bernardo e Ituano. O São Bernardo ocupa a liderança do grupo B com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Jogando em seus domínios, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Ituano ocupa a 3ª posição do grupo C com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Jogando fora do seu domínio, nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. Eu acredito que jogando em seu domínio, o São Bernardo deve levar essa. Então meu palpite no jogo 6 é coluna 1. Jogo 7, Campeonato Gaúcho, Caxias e Novo Hamburgo. O Caxias ocupa a 7ª posição do Campeonato Gaúcho com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Novo Hamburgo ocupa a 8ª posição com 8 pontos, 1 vitória, 5 empates e nenhuma derrota. Esse Novo Hamburgo empata demais. Jogando como visitante, 4 jogos, 4 empates. Eu acredito que vai acontecer o 5º. Então meu palpite no jogo 7 é empate seco, coluna do meio, jogo 7. Jogo 8, Campeonato Italiano, Fiorentina e Atalanta. O Fiorentina ocupa a 8ª posição no Campeonato Italiano com 39 pontos, 12 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Jogando em seu domínio, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Atalanta ocupa a 5ª posição com 44 pontos, 12 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Jogando como visitante, o Atalanta vem com tudo. É o primeiro melhor visitante do campeonato italiano. Ainda não perdeu. 9 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota.
Jogando como visitante, o Atalanta está quase imbatível. Eu acredito que mesmo jogando fora de seu domínio, Atalanta seco, coluna 2 no jogo 8. Jogo 9, Portuguesa e Madureira, Campeonato Carioca. A Portuguesa ocupa a 6ª posição no campeonato com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Jogando em seu domínio, 2 jogos, 2 vitórias. Já o Madureira ocupa a 7ª posição com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. É um jogo que tudo pode acontecer, é jogo difícil, então meu palpite no jogo 9 é empate seco, coluna do meio no jogo 9. Jogo 10, Santos, o Peixe versus São Paulo, tricolor paulista. O Santos ocupa a vice-liderança do grupo D com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Já o tricolor paulista ocupa a 2ª posição do grupo B com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É um jogo difícil, é clássico, tratando de clássico, tudo pode acontecer. Então meu palpite no jogo 10 é empate seco, coluna do meio. Jogo 11, Campeonato Carioca, Audax e Vasco da Gama. O Audax ocupa a 5ª posição no Cariocão com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Vasco ocupa a 4ª posição com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando fora do seu domínio, 2 jogos, 2 vitórias. Eu acredito que o Vasco vai vencer a 3ª fora do seu domínio. Então meu palpite no jogo 11 é Vasco da Gama, coluna 2 no jogo 11. Jogo 12, Copa do Nordeste, CSA e Náutico. O CSA ocupa a 2ª posição do grupo A com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando em seu domínio, 2 jogos, 2 vitórias. CSA jogando em seu domínio é forte. Vai receber o Náutico, que ocupa a 4ª posição do grupo A com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Jogo difícil, jogo equilibrado, mas jogando em seus domínios, lá no Rei Pelé, eu acredito que o CSA leva essa. Então meu palpite no jogo 12 é coluna 1. Jogo 13, Brasil de Pelotas e Ipiranga, Campeonato Gaúcho. O Brasil de Pelotas ocupa a 6ª posição com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Jogando em seus domínios, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Brasil de Pelotas jogando em seu domínio ainda não perdeu. Já o Ipiranga vem bem no campeonato, ocupa a vice-liderança com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Só que jogando em seu domínio, fora de seu domínio, deixa um pouco a desejar. Nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. O Ipiranga já vem de 4 jogos sem saber o que é derrota. É um jogo que tudo pode acontecer. Então, por isso, eu vou abrir um duplo. Coluna 1, Brasil de Pelotas e coluna 2, Ipiranga. Duplo aberto no jogo 13. Jogo 14 para finalizar aí os palpites. Atlético Bilbao e Real Sociedad, Campeonato Espanhol. O Atlético Bilbao ocupa a 8ª posição com 34 pontos, 8 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Jogando em seus domínios, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já a Real Sociedad ocupa a 6ª posição com 38 pontos, 10 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. É um jogo que tudo pode acontecer, jogo duro, jogo equilibrado. Então, por isso, eu vou fechar o meu quarto duplo. Coluna 1, Atlético Bilbao e coluna do meio, duplo fechado no jogo 14. É isso aí, galera. Quero mandar um forte abraço para todos os inscritos no meu canal aí, que todos acompanham o canal aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seus comentários, seu joinha aí, que no próximo vídeo, quem deixar comentário, eu vou mandar um forte abraço para todos. É isso aí, galera. Boa semana para todos e boa sorte, e vamos que vamos em busca desse milhão aí. Valeu, tamo junto, tchau, tchau.